Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui nas dependências do Novo Lar de Viamão e hoje vamos receber com muita honra e muito carinho o nosso querido Padre Juarez, que é o diretor da nossa instituição. E aqui do meu lado, tinha que dar oi, Padre. Tem que dar oi? Dá oi. Ah, tu não dá fala? oi pra nós aí. Não, mas tu não vai começar de novo? Não, dá oi, dá oi. Agora vamos. Tá bom, então. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Bom dia. Muito bem. E aqui do meu lado, fazendo as honras do co-hosting, o educador de teatro do Novo Lar, produtor e diretor do nosso podcast, professor, ator e comediante Rodrigo Cão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estejam todos bem-vindos à nossa entrevista de hoje. Só para lembrar, acessem aí o nosso Instagram, tá? Tá aqui embaixo, já vou largar o endereço aqui. Acessem o Instagram, se inscrevam para acompanhar todas as novidades do nosso podcast, que a gente vai gerar bastante conteúdo também, tá bom? Era isso por enquanto. E eu sou a Jennifer Silva e sou a apresentadora de hoje do nosso podcast. E só para lembrar, galera, a gente tem episódio novo toda quarta-feira no nosso canal do YouTube, Podcast Nova Geração, então assistam. Então, Padre, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Se sinta muito à vontade. Eu já quero abrir fazendo a primeira pergunta para o senhor, que é quanto tempo de ordenação e por que a escolha de ser salesiano? Tá bom. Então, é uma alegria poder estar aqui, conversando, partilhando um pouquinho da caminhada, da vida. Então, no final do ano, eu vou celebrar, né, porque é uma celebração, 21 anos de sacerdócio. Então, já é uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada. Como é que surgiu um pouco a minha vocação, a minha caminhada? Desde o início eu pensei em ser salesiano padre? Não. Quando eu era mais jovem, não. Tanto é que eu estava me preparando com 16 anos. 16 anos eu cursava o 3º ano do ensino médio. Eu entrei bem jovem. Aqueles interior de Santa Catarina, a gente entrava mais cedo na aula. Eu estava me preparando para a escola de oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Era o meu grande sonho. Eu tinha passado já na primeira etapa, estava muito bem, muito feliz. E depois, é claro, eu ia continuar também a etapa do concurso em Florianópolis. Mas era o meu sonho, né? O meu sonho era ser militar. Por quê? Porque a minha irmã, na época mais velha, namorava. Hoje ele é coronel reformado, já da polícia. E o irmão dele também são todos da minha cidade, de Santa Catarina, Laurentino, que é perto de Rio do Sul. E o irmão dele hoje é comandante-geral de Santa Catarina também da polícia. Então nós nos criamos tudo junto. E um incentivando o outro. Mas, a partir depois de um encontro que eu tive em São Paulo, porque na minha família tinha outros religiosos, tem um tio que era religioso, já faleceu, trabalhou anos com salesianos em São Paulo. A partir de uma época de uma ida a Campos do Jordão, onde nós temos uma casa de retiro, salesianos, uma casa também para encontros. Lá eu me deparei com um grande grupo de salesianos jovens, a gente fala de formandos, né, que estava na etapa formativa no seminário, e aquilo me chamou muita atenção. Aquilo despertou algo. Disse, opa, que bacana isso, esse padre jovem aqui, né, que era o padre Pessinati, que depois foi inspetor, né, provincial, tinha 40 anos, sei lá, nem isso. Um monte de jovem, eu vi aquela alegria tão bonita, e aquilo me chamou atenção. De repente, olha, por que não conhecer um pouco isso? Por que não conhecer isso? A partir dessa experiência, então, eu comecei realmente a pensar um pouquinho. E quando eu voltei de novo para Santa Catarina, né, conversei com meus pais, sobretudo com a minha mãe, dizendo, olha, eu recebi até um convite lá de um padre, que era o inspetor da época. Dizendo, você não quer conhecer um pouquinho a vida religiosa? Não, padre, não, eu quero ser militar, eu estou me preparando para a academia, e, enfim. Tudo bem, ele não insistiu, mas quando eu voltei, como eu disse, aí começou a cutucar um pouquinho aquilo na cabeça. E eu disse para minha mãe e meu pai, né, eu acho que eu vou conhecer um pouquinho. Como eu voltaria, né, digamos, para continuar o processo seletivo para a academia em janeiro, isso aconteceu no mês de julho, eu disse, eu vou fazer uma experiência aí uns 3, 4 meses. Para ser isso mesmo, né? Tirar dúvida. Claro. Tirar dúvida, né? Vamos lá ver. E aí eu lembro que, claro, na época não tinha celular, não tinha, sim, claro. Não tinha internet, era cartinha mesmo. Nós nem telefone tínhamos em casa, porque é interior, né? Sim. Estou falando isso mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E mandei a cartinha para o padre inspetor, que era o provincial, né? Como o padre Ademir, que é o nosso atual, dizendo que eu manifestei o desejo de conhecer. Claro, até a cartinha aí voltar foram uns 15 dias. E aí ele também me escreveu.
Você gostaria de ficar em São Paulo, na capital, ou ir para o interior? Onde tem um seminário grande, numa cidade perto de Aparecida, chama-se Pindamonhangaba, sabe, bonita, grande. Acho que tu conhece, né, Rodrigo? Sabe, bonito, tem um seminário grande nosso. E lá ainda tinha um seminarista que fazia na época a gente falava de segundo grau, hoje é ensino médio. Eu disse, não, padre, eu gosto de ir para lá. Até porque tinha trator, tinha campo de futebol, eu jogava muito bem futebol na época também. E disse, não, vou para lá, morar na capital também, né? E lá eu comecei o processo, eram mais de 50, 60 seminaristas, mais de 50. E é interessante que a partir daquela experiência que eu fiz lá, né, claro, quando tu está fazendo experiência, a gente não tem certeza 100% que o caminho é esse. E até na formação, por isso que existe uma etapa de formação. Claro. Eu comecei a dizer, poxa, mas que legal, eu acho que é por aqui. Mas se não for, aquela dúvida do jovem, né? Tu estava entre a carreira militar e o... Sim, mas já estava com... Porque eu achava muita vida religiosa. Sim. Eu sempre era envolvido com os freios da minha cidade, como ter mais padres na família. Eu gostava daquilo, eu achava legal. Eu achava bonito, como muitos disseram, que bonita a vida do padre, como é que é? Mas daí esse padre que me convidou, que depois foi para a África, ficou mais de 30 anos missionário na África, Angola, agora voltou por causa de saúde, padre Luiz Piccoli, grande padre. Então ele me destinou para lá. Terminado aqueles meses, eles viram que eu tinha, o cara é bom, tem condições. Já me aprovaram para eu começar a faculdade dos Salesianos, em Lorena, que é lá no Vale do Paraíba, aquela região toda aí, né? Disse, não, padre, não, é muito cedo. Tenho só 18 anos, né? Porque depois eu tenho só 18, porque eu entrei com 17 para 18. Eu queria aprofundar um pouquinho mais. E aí conhecer mais, assim, os conhecer mais os salesianos. Sim. Porque eu, na minha cabeça, 3 meses era um tempo muito curto. Para decidir algo tão importante, né? Exatamente. Verdade. Então, 3 meses, 4 meses que eu fiquei lá, o tempo é curto. E eu disse, não, padre, eu não quero começar a faculdade. Não. Eu acho que é muito cedo. Aí ele me destinou para uma cidadezinha bem pequena. Acho que o Rodrigo não conhece essa. Lavrinhas. Divisa com o Rio de Janeiro. Já ouvi falar. Coladinha no estado do Rio de Janeiro. Outro seminário enorme. Campo de futebol. Porque tudo é futebol, né? Campo de futebol. Minha piscina. É uma delícia. E eu fui para lá. Para quê? Para ajudar a cuidar de seminaristas também. Que estavam na 7ª e 8ª série. Eram os últimos anos do seminário. E foi uma experiência muito bacana. Porque eu com apenas 18 para 19 anos, já era responsável de um grupo grande de 36, com os padres que lá estavam, tinha irmão também, irmãos, né? Então, assim, foi uma experiência muito forte, uma experiência assim, muito, muito bonita. E, modesta parte, eu fiz um trabalho muito legal. Depois teve mais um colega que veio comigo, o Rogério, depois acabou saindo, né? Não continuou, saiu na época da faculdade. E aí sim eu comecei os estudos. Então, aí que se deu um pouco a minha vocação. Quero registrar que também namorei antes. Sim, porque eu acho que sim, porque naquela época a gente com 16, 17 anos, a gente eu já trabalhava fora também. Trabalhava fora, ajudei a pagar meus estudos. Era uma outra maneira, né, Rodrigo, de viver. Claro, total. Eu tenho amigos que casaram com 18, casados até hoje. Sim. Quer dizer, era uma outra maneira, né? A gente sabe que hoje as coisas mudaram muito. Então, por que eu gosto de colocar isso? Porque a gente também fez umas experiências. Claro. Do namoro, de gostar de alguém, isso, não, de ver... a vida é a experiência. De ver eu também vi uma possibilidade de ter uma esposa do meu lado. Claro, total. Claro, e mesmo numa etapa de formação, porque nós temos 11 anos de formação até ser padre. Nossa, muito tempo. Depois do ensino médio. E claro que durante esses 11 anos também vieram questionamentos. Mas será que é por aqui? Será que esse é o caminho mesmo? E, poxa, porque eu também me via com uma esposa, filhos, trabalhando, né? Todo mundo tem esse momento. Porque são opções e eu pensava assim, eu não quero dar um passo para a minha vida, porque eu tive vários colegas que deixaram o ministério, saíram de padre, e alguns saíram bem, outros não tão bem. E eu pensava assim, poxa, eu quero tentar assumir um compromisso, mas que seja pro resto da vida. É pro resto da vida. E por isso que é uma decisão muito difícil. Padre Juarez, você nunca pensou e nunca teve uma crise? Claro, até depois de padre, quem não passa? Tendo um casamento, todo mundo passa questionamentos. Mas daí tu começa a rever realmente a tua opção, né? Poxa, é isso mesmo. Em todos os lugares que nós estamos, a gente vai ter momentos também felizes, momentos difíceis. Faz parte, né, da vida. Faz parte da vida, né? Então, eu fiz toda a etapa formativa. Por que salesianos? Bom, primeiro pela influência do meu tio, que era salesiano, né? Faleceu. Por ter um contato com os salesianos.
Por na minha cidade de origem, Rio do Sul, tem o Colégio Dom Bosco, que eu fui diretor depois, imagina, fui diretor do colégio na cidade quando nasci, salesianos. Nossa. E por ouvir muito de salesiano, muito de Dom Bosco, e pelo trabalho juvenil, não que as outras ordens religiosas também não trabalham, não, mas Dom Bosco criou uma congregação, fundou para trabalhar especificamente com jovens, e jovens mais pobres. Então também isso me chama muita atenção. Pelo estilo do salesiano, mais aberto, a maneira de se vestir, né? Tu nunca diz que é padre ou não. Então me encantou muito isso. E sobretudo a alegria, como eu falei, daquela experiência que eu fui vivendo, né? Todas as obras social, paróquia, colégio salesiano, tu via um clima bem diferente. Que você podia ser francês. Quando não era salesiano? Quando não era. Ah, tá. Então por isso que também me despertou, porque eu frequentava, né, antes. Sim. Parecia meu tio, ia. Então aquilo já foi moldando o meu coração também para isso, né? E pelo estilo peculiar de Dom Bosco, né? Por aquilo que ele foi, né? A maneira como ele viveu a sua vida, o seu testemunho, o amor à juventude, não que os outros santos que fundaram congregações não tivessem, não é isso. Mas é a questão do encantamento. É uma questão de característica também, né, padre? Porque quando a gente não está presente na religião, quando a gente não... Eu tive meu período católico também, a minha família, e depois a minha mãe acabou indo pro espiritismo, né? E aí eu também tomei um outro caminho depois. Mas a gente passa pela experiência da Igreja Católica. Em algum momento da vida, eu acho que todo brasileiro passa pela experiência da Igreja Católica, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, que às vezes a gente pensa que tudo igual, que é tudo a mesma coisa, né? O padre vai se formar padre, ele vai todo padre vai pro mesmo lugar, pro mesmo seminário, fazer, né? E não, aí a gente vai crescendo, enfim, vai tendo experiências e vai vendo que tem as ordens, cada ordem tem as suas regras, tem as suas características, e aí tu vai procurar aquilo que mais te... mas que tu acha que vai adequar a tua vida, a tua maneira de ser. Que tu mais se identifica, Mais né? se identifica, Com exatamente, certeza. né? Então, nós salesianos é pelo perfil de trabalho. Então, isso que me identificou mais. Esse perfil mais liberal, assim, Eu acho que nós somos uma congregação mais aberta no sentido, assim, de como nós nos portamos. Tanto é que as ordens religiosas... Vocês podem ver, elas têm os próprios vestes, paramentos, a maneira de ser. Nós, salesianos, o Dom Bosco queria o salesiano de manga de camisa, ou seja, para trabalhar. Né? Então, dificilmente tu vai ver um padre salesiano... Você me perdoa a piada, mas trabalhar de batina deve ser meio ruim, né? É ruim. Antigamente se usava. Então, isso que me encantou muito. Né? Cara, eu venho de uma paróquia que era de franciscanos, né? São Francisco, que tem um trabalho lindíssimo, mas não me senti encantado por aquele trabalho. Né? Não me senti encantado por aquele trabalho. Então, aí que a gente foi amadurecendo cada vez mais essa opção. E aí vem toda a etapa formativa, que ela é longa. Nossa, 11 anos é mais que uma faculdade, né? Nossa. 2 praticamente. É isso. 2. Né? Você termina o ensino médio e aí são 11 anos, né? Teologia, filosofia, trabalho prático e assim por diante, né? Então, por que é um período longo? Para que você tenha tempo também fazer o processo de discernimento. Claro. E muitos fazem o processo e acabam vendo que não é isso, ou às vezes até se tornam sacerdotes ou irmãos, mas depois vê que não é mais aquilo. É um caminho realmente que cada um vai trilhando o seu caminho. Por exemplo, eu quando eu comecei, nós éramos um grupo muito grande. E daquele grupo que eu iniciei lá em São Paulo, né, no interior, ficamos 2. Grupo de 60, mais ou menos. Eu e o Padre Jeffrey. Sobraram só 2? 2. Eu e o Padre Jeffrey, que trabalha numa obra social, inclusive lá em Campinas, que eu também trabalhei. Bem na periferia de Campinas. Nós 2. Depois, Nossa, quando 60 sim, é menos de 1%. Pouquíssimo. Não, menos de 10%. Menos de 10%. É um grupo muito pequeno. É muito puxado. Porque você vai fazendo esse caminho para realmente perceber se é isso, né? E o senhor sabe que eu penso uma coisa assim, padre, que mesmo quem se forma, quem chega ao final da caminhada, quem tem uma caminhada como padre, como sacerdote depois, se chega a um determinado ponto da vida e pensa, já cumpri a minha missão, acho que até aqui tá bom, largo a batina, sigo a minha vida como um cidadão normal. Acho que isso também é válido. Porque tudo é experiência. Exatamente. E de repente, eu, como eu lhe falei, né, minha família é espírita, eu sou espiritualista, então eu fico muito pensando nisso, na questão da missão mesmo e do propósito, do nosso propósito na Terra, né? Que eu acho que a gente não vem de graça, né? E se viéssemos de graça, ia ser muito sem graça. Então, eu espero que cada um de nós tenha um propósito aqui. E daqui a pouco era o propósito dessa pessoa mesmo, ser um sacerdote durante um tempo, entender, ajudar quem deveria ajudar,
e depois seguir sua vida, constituir a sua Sim. família, deixar herdeiros, enfim, aquele papo todo. Tu sabe que até nessa conversa que tu falas aí, alguns amigos acham que também tu poderia exercer durante um período. Sei lá, eu vou exercer o ministério durante 20 anos. Pronto, cumpri isso aqui, eu vou para outro. É interessante. A gente nunca sabe se no futuro isso, de repente, não possa vir a acontecer. Você faz como quase um período, eu vou servir. Porque existem N maneiras de você fazer o bem, servir a igreja, a comunidade, Com né? certeza. O ministério sacerdotal é uma forma, mas existem N formas. Claro. Para você fazer o bem, você não precisa ser padre. Sim. Fazer o bem, você tem que ser. Você tem que fazer, porque fazer o bem. Ser humano. É humano, né? Mas a vida sacerdotal é uma opção, é um caminho, é um dos caminhos de felicidade. Dentre tantos caminhos, vocês jovens também, vocês estão pensando o que vão fazer, vão buscar. É um dos caminhos, né? Não é o caminho, é um dos caminhos. Né? Eu tenho, por exemplo, irmãos que fazem um bem talvez mais do que eu. Eu tenho minha irmã com 55 anos, que é a mais velha de casa. Né, ainda professora de faculdade e tudo, o bem que ela faz na comunidade, olha, eu admiro. Uma mãe com 2 filhos, ainda dá aula, a dedicação na comunidade espontaneamente, como uma leiga, né, preparando festa, isso, ajudando. Eu fiquei encantado quando eu estive lá, vocês iam lá na minha mãe. Ela disse: Orizo, eu nem vou dar, tu me desculpa que eu não tenho, nem vou te dar muita atenção, por causa da festa da igreja, nem fazendo bolo, isso e coisa, se doando 3, 4 dias para a comunidade. Poxa, isso é um sacerdócio. Que legal, né? Exatamente, eu ia fazer esse comentário. Um sacerdócio. Se isso aí não é um sacerdócio, eu não sei o que é. Não, eu diria, tem muitos leigos que fazem muito mais tempo do que nós, porque nós optamos, e sabemos que é assim. E eu estou falando de igreja católica, mas pode ser dentro do espiritismo, dentro da igreja evangélica, isso é independente. Né? É a maneira como você se entende também no mundo e na sociedade. Eu também tive meus questionamentos. Claro, eu acho que a pessoa que nunca passou por um questionamento, por uma crise, por uma reflexão profunda, bom, não é porque você foi ordenado sacerdote, o bispo impôs as mãos, que você está imune de tristeza, não de vai solidão. ter problemas, né? Não, o ser humano, eu sempre digo, o ser humano, o padre, ele é o mesmo ser humano. Você chora, você ri, você fica deprimido, você está triste, você está alegre, você está preocupado, você tem dor no estômago. Bom, você é um ser humano. Mas até Jesus passou pelas momentos difíceis, crises, no sentido assim de sofrimento. Então, quando você é ordenado, que essa é a palavra, que o bispo impõe as mãos, né? Bom, você é ordenado para uma missão, mas a dor e sentimento. Eu recentemente perdi meu pai, faz 1 ano. Eu já havia perdido um irmão com a idade de vocês, 15 anos de câncer, Sim. leucemia, que foi muito dolorido para mim. Até hoje eu lembro dele, era meu irmão caçula. Porque eu não era padre ainda. Mas tu vai ser. Mas não tem nada a ver. As pessoas costumam ter isso, né? Só porque tu é padre, tu não... Não, mas se não Jesus é assim. chorou quando um amigo Com morre, certeza. Lázaro, ele sendo Deus, e quantas vezes que à noite, por exemplo, só fazer um parênteses, esses dias eu me pego pensando no meu pai. Lembro dele, vem cenas do meu pai era muito ligado comigo, né? Nós saindo, passeando, coisa, e quando eu ia de férias em Santa Catarina, a gente mora num sítio, nós sentávamos lá atrás, o pai a tarde inteira batendo papo. Mas como é que é lá? Me conta. Porque o pai não gostava muito de sair de casa, né? Até porque já tinha, né, um pouquinho mais de idade, o pai depois adoeceu um pouco. E escuta, mas como é que é isso? Então, sempre curioso, querendo saber, tá? E como faz falta? Até esse final de ano que eu tive com a mãe lá, que eu priorizei mais ficar em casa mesmo, precisa arrumar umas coisas na casa, a mãe diz, que falta faz o pai, né? Então a gente procurava também driblar um pouco para a mãe não ficar triste. Né? Porque minha mãe viveu 55 anos com meu pai. 55 anos não é um ano, né? Mas para dizer assim, pensa que eu não sinto, que eu não sofro, quando o irmão está com um problema, uma situação, alguém... Claro, nós somos humanos, né? E em nenhum momento veio esse questionamento ao divino, por exemplo, nossa, por que Deus está fazendo isso comigo? Veio porque é humano. Exatamente. Quando meu irmão faleceu, que eu era muito ligado a ele, faleceu no HC aqui em Porto Alegre, e meu irmão sofreu horrores por causa da leucemia, tadinho. Horrores. Nunca reclamou, imagina um jovem com 15 anos, horrores, dores, vocês nem imaginam o que ele passou, não vou nem lembrar. Quando eu passo nesse hospital com Porto Alegre, ele me arrepia. Claro que eu me questionei, eu tinha 23 anos, 24 quando ele morreu, sei lá. Eu disse, poxa Deus, mas não é que, né? Tu falou que se a gente rezar, se a gente pedir, bater, meu Deus, nós dobramos joelhos a vida inteira, né? Os 2 anos que meu irmão estava dentro, por que tu não permitiu, né? Naquele momento te dá uma certa revolta.
te dá uma revolta. Com Deus, né? Sim. Mas Deus não é culpado, não é culpado. É uma condição humana. Agora uma mãe perdeu, até coloquei aqui na oração, um filho também, leucemia, o mesmo situação do meu irmão, lá de Santa Rosa. Claro, a gente sempre quer ver um culpado, né? Por que Deus não agiu? É um mistério. Mas depois tu começa a perceber, a gente vai amadurecendo na fé. A gente vai amadurecendo na fé. Mas assim, claro que eu já questionei muitas vezes, né? E que bom que eu questiono, né? Porque claro. eu entendo que tem alguém acima de mim, claro. né? E no primeiro momento também eu já me revoltei. Até em outras situações na vida, mas depois a gente vai amadurecendo, né? Os anos que a gente vai... E até pelo contato com o povo, porque eu com 21 anos de padre que eu vou fazer, trabalhei muito em paróquias com muita gente. Agora aqui está mais tranquilo, porque o contato com vocês é diferente. Sim. Também vim para estudar, tá? Não é que a gente... E tem a casa aqui, mas você imagina numa paróquia, numa igreja com 15, 16, 20 comunidades. Olha a gama de pessoas que você atende, com os mais diversos problemas. É perda, é problemas matrimonial, é desemprego, é saúde, né, é doença, é revoltas. É tráfico, suicídio que eu acompanhei o cara. E ele se suicidou e depois a esposa se matou. Nossa. Você imagina para a mãe. Então, aí tu também vai... Tu acaba sentindo também. Tu sente, mas tu também já está numa fase da vida que tu não pode te envolver com o problema. Tu vai ajudar a pessoa. Eu sempre digo assim, tu pode trazer o teu maior problema para mim. E você tem compaixão. Aquilo que eu falo às vezes no nosso Bom Dia. Você tem compaixão, tu colocar no lugar do outro. Não é ser indiferente. Mas eu não posso pegar o teu problema para mim. Claro. Então, assim, a gente vai amadurecendo tudo isso no contato com as pessoas. E daí tu começa a perceber que, poxa, não é só comigo, é com outro. A vida é assim. Né? A vida é um grande desafio. Né? A gente está aqui na casa com um monte de padres velhinhos aí, um com Alzheimer, outro. É um exercício diário também. Às vezes você tem que falar 50 vezes, padre, está aqui a oração. E a gente está num mundo que não se tem muita paciência, né? É verdade. E hoje de manhã está na oração e disse, poxa, mas eu acabei de colocar a página, mas tu tem que entender que ele está com 89 anos, ele não consegue mais ver. Para pegar só também um exemplo. Então, é a convivência que também vai amadurecendo a gente. Mas para responder aquilo que o Rodrigo falou, claro que durante a vida a gente também já tive questionamento. Será que é esse caminho mesmo com o padre? Padre Oreixo, já pensou alguma vez em deixar? Já deixei. E que bom. Já. Eu acho, inclusive, saudável isso, sim. Esse questionamento. Eu vou... depois de padre, você já gostou de alguém? Já. Claro. Não, com certeza. Já. Foi correspondido? Já. Teve alguma coisa? Não. Já visualizou? Porque daí é a escolha, né? A escolha. Ter alguma coisa é a escolha. O sentir não é a escolha, mas o ter eu tive um período da minha vida, isso já faz uns 14, 15 anos, era bem mais jovem, né? Claro, tinha uns 32, 33 anos, que diz que todo mundo tem uma crise forte na vida, 1 ou 2, 3, sei lá. E eu não consigo conceber um padre que não tenha passado por uma grande crise na vida. Porque a crise, ela amadurece, né? Claro. Crise, no momento da crise tu tá cego, mas depois tu... E eu tive uma crise muito grande. Logo que eu voltei de São Paulo, fiquei um ano na minha família, trabalhando lá também na igreja, saí dos salesianos, porque eu precisei ter tempo para mim. E foi quando eu fiz um questionamento, será que é isso mesmo? O senhor disse que estava com 32? Não, eu devia estar um pouco mais, devia estar com uns 34. Tá, porque... 35, 45 por aí. O senhor já deve ter ouvido falar nisso. Que tem esse período da vida dos 29 aos 32, nós passamos pelo retorno de Saturno, né? Aí a astrologia explica isso. Sim, pode ser. Que o retorno de Saturno é justamente quando Saturno volta para o mesmo ponto onde ele estava, onde a gente nasceu, e é um período da vida que a gente se questiona muito, independente de onde nós estivermos. A gente começa a lembrar da família, dos compromissos com a família, do futuro, o que vai vir para o futuro, o que será do futuro. Exatamente. Né? Eu, nessa fase, eu estava entrando na minha faculdade de teatro. Eu já tinha passado por um exercício de faculdade antes. Eu ia ser bibliotecário, senhoras e senhores, não ia dar certo. E aí eu estava nessa fase, assim, recomeçando faculdade, e aí chegando em Porto Alegre nessa época também. Então a minha cabeça estava assim, parecia que ia explodir. E eu encontrei esse consolo, entre aspas, entendendo que daqui a pouco é um período da vida que a gente precisa passar por ele, justamente para preparar o futuro, porque tu tem um período na tua vida que tu prepara essa primeira parte, até os 29, 30, 32, é aquela primeira parte. É estudar, é crescer, é optar por uma faculdade, emprego, trabalho, relacionamento e tal. Aí chega essa segunda fase que tu diz, tá, e agora? Daqui para frente é caminhar pro final. E aí, o que eu vou fazer nessa segunda etapa?
Uma coisa que me bateu... Essa é a etapa para ti se decidir. Exatamente. Foi uma época muito difícil. Porque assim, aí eu fui procurar ajuda de um amigo psicólogo para conversar com ele. Amigo não, porque amigo tu não pode fazer terapia. Eu fui procurar esse meu amigo lá em São Paulo. E o que eu questionava nele? Eu disse, eu tenho medo da solidão. Ele disse, tá, hoje eu estou com 35, sei lá, 34, 35. Se eu tiver uma esposa, eu disse para ele, porque se você não existe, ele disse, se eu tiver uma esposa, eu vou ter uma companheira para a vida dele. Eu nunca esqueci o que ele falou para mim. Ele disse, olha aqui, Juarez, claro, a gente abordou muitos temas. Nós somos seres solitários, não esqueça. O casamento não é garantido você não viver só. Você lida com tantos... Tá. Mas na minha cabeça, na época, eu me vivia muito sozinho em São Paulo. Nós morávamos 3, 4 padres, mas os padres viviam dando aula. E eu fiquei muito sozinho. E aí começa a bater um monte de questionamento. Aí eu via colegas meus casados com filhos, né? E tenho irmãos casados. Eu disse, poxa, mas... E se de repente, né, eu tiver uma companheira para a gente também construir uma vida junto? Claro, a gente começa a idealizar muita coisa, né? Claro. Vamos trabalhar. E quando eu digo idealizar, é viver feliz, com o necessário. Nunca fui um cara de pensar que ele tem muita coisa, porque eu acho que tudo é tão passageiro nesse mundo. E ele me ajudou muito. Mas se não bastasse isso, no final de ano, quando eu voltei de São Paulo, que me mandaram para trabalhar em Rio Grande, tua cidade, eu fui e voltei. Eu não estava bem. Não estava bem. E aí eu pedi para ficar um período em casa. Foi meio assim... Quando você pede, nem sempre as coisas são muito tranquilas. Vai. Claro. Não, teve uns arranca-rabo, desculpa a expressão aqui, com o provincial, tudo, falou umas verdades, eu falei outras, eu disse, não quero. E aí eu fiquei um período na casa do pai e da mãe, ajudando numa paróquia lá, que não era nossa, mas com a autorização do bispo para eu poder celebrar, tá. E nesse período aí, eu comecei a gostar com uma irmã religiosa, que também é psicóloga. Eu ia lá, conversava com ela e se irmã deu. Eu não quero mais. Chega. Não quero mais, já me decepcionei com muita coisa. A gente idealizou uma coisa aqui dentro da vida religiosa, também não é nada disso. E eu acho que eu vou arrumar uma esposa, eu vou trabalhar. Eu tinha até proposta de trabalho já em Blumenau, com um casal de amigo meu, arrumar uma kitnet, eu vou tocar dar aula à noite num colégio, eu vou tocar a minha vida. Então os caminhos estavam, tu vê só. Tinha vários caminhos aí. Já estava se abrindo. Sim. Já tinha umas meninas olhando, eu já gostando, mas não tive nada. Ou de repente uma possibilidade. Mas aí tu vê só o que é, né? Deus se utiliza das pessoas. Olha o que a irmã falou para mim assim, Juarez, ela foi minha professora, a irmã Leda, uma excelente professora, psicóloga. Eu ia lá conversar, bater papo. Às vezes ajudar no jardim delas, rezar missa, tá? Meio revoltadão, com essa instituição da igreja, que se prega uma coisa e outra, aquela coisa já meteu uma tatuagem no braço, já fez uma tribal na canela. Já tive vontade de fazer. Já comprou um botão, já sim, eu tava pensando assim, porque eu pensei, poxa, mas... Ele tava revoltado. Eu tava assim, mas por outro lado também, eu tava bem assim, essa palavra muito resiliente, tentando analisar. Daí o que ela me disse? Eu vou te falar uma coisa, Juarez. A tua vocação, eu te conheço. A tua vocação é para ser padre. Se você sair, você pode pegar alguém, eu não te dou 1 ano. Você separa. Mas escuta o que eu estou te dizendo. O teu caminho é esse. Interessante. Comecei a pensar, rever. Muitos amigos, né? Ah, tu é um cara jovem, tu é boa pinta, tem um carro legal. Todo mundo vai querendo te ajudar. Meus amigos, tudo em crise de casamento, né? Sim. Todos em crise. Todos meus amigos que se criaram comigo, tudo em crise. Os piores conselhos. Sim. Não, porque eu me queria numa região, porque como eu jogava muito futsal, né? Eu fui 4 anos da Federação Catarinense, então eu joguei muita bola. Então esses amigos jogavam tudo futebol comigo na CME, nós disputávamos os campeonatos regionais, era um timaço. Então tudo amigo meu de infância, com 15, 16, e alguns eu fiz casamento, outros, então, e até hoje nós nos encontramos. Tem uns 4, 5 na minha cidade. Então assim, e claro que eles vão pro baile hoje à noite, vamos tomar, não sei o que lá, mas eu fui percebendo, opa, não é por aqui. Não é isso que eu quero. Não. Porque eu sabia que eles também estavam lá e eles não estavam felizes. Porque eu conheço eles. Eu vou de férias agora para Santa Catarina. Tenho 5 na minha cidade, uns 4. Eles relatam tudo que eles relatavam naquela época. As frustrações, a dificuldade no casamento, as traições, tudo que vocês possam imaginar. Então eram fugas. E aí eu comecei a fazer o caminho inverso. Mas eu nunca desonrei. Eu estava na casa dos pais, mas vivendo no meu ministério como padre. Sim. Mas fazemos questionamentos. Então, aí, para dizer, aí foi talvez o momento mais crucial da minha vida. Que eu disse, poxa, e daí?
É isso ou não? E aí que foi muito daí. Aí eu vim fazer um retiro aqui. É uma decisão muito importante, né? Porque eu acho que antes, não é que eu queria ser, mas talvez eu acho que faltava alguns elementos. Cada um tem um processo de maturidade. Claro. Um amadurece com 30, outro com 40, outro com 25, depende. Eu tenho 2 sobrinhos. Eu tenho um sobrinho com 26, muito bom menino, trabalhador, mas ainda algumas coisas. E o irmão dele que tem 22 é muito mais maduro. Então, pode dizer assim, cada um tem um processo. Eu acho que para essa questão do ministério, não que eu não tivesse sido um bom padre antes, sempre honrei, mas sempre tinha umas lacunas. E não quer dizer que eu não posso me questionar hoje ainda, porque eu vou fazer 50 anos, está tudo certo, mas a vida inteira. E é bom que tu te questione, porque daí tu vai te aprimorando. Sim, se você pode melhorar, né? Se você achar que tudo tá bom, tu entra na zona de conforto. Esse é o problema, tá bom? Quantos padres, quantos profissionais. E daí, para fechar esse assunto, aí eu falei com o padre provincial, voltei, fui para Bagé, fiquei 5 anos. Né? Fiz esse retiro em São Leopoldo, que lá no Secreio, centro, com mais outros religiosos. Fiz esse retiro. Não é que estava 100% bom, mas me permiti. E fui para Bagé, na fronteira, um lugar que ninguém queria ir. Por quê? Porque se tinha a ideia que Bagé é o exílio, no bom sentido. O exílio Bagé é fim de linha. Bagé é fim de linha. Depois que você sai da 153, você anda quase 170 km, só vê coxilha. Né? É estrada, céu e mato. Mato. E assim, eu sou apaixonado por Bagé, morei 5 anos. Eu ganhei, desculpa, não é para me vangloriar, eu ganhei títulos em Bagé. Títulos, né, pelos trabalhos prestados, dado por uma comissão da cidade, reconhecendo o trabalho na igreja com o povo. Então, fiquei muito feliz. Então, você pega o limão, faz a limonada, como a gente diz, né? Claro. Que eu fui colocado lá, vamos ver o que vai dar. Que não estava bem. E aí a gente fez. Então, assim, eu vejo muito assim, o Deus que também vai te moldando, vai te trabalhando, você vai se permitindo. E se você não vive, porque você tem que viver a crise. Que o que as pessoas fazem muitas vezes? Vê uma crise no matrimônio, fugas. Não, trabalha. Vê uma crise na vida religiosa. Às vezes, quando um irmão nosso, aí um padre, está com crise, a gente só atira pedra. Tu chegou para falar com o cara? Eu passei 6 meses na época, isso que machucou muito, sem alguém ter ligado para mim. Nossa. Sem um padre ter ligado. Como é que tu tá? Tu entende? Sim. Literalmente, se vira as costas. Se não é do meu time, não... Tá, porque por mais que eu pudesse ter errado alguma coisa ou outra, daí a gente fala muito aí, né, fora de... porque tem que ser cristão, sei lá, tem que ser humano. E daí? Então, eu, a partir disso, eu comecei a ver o ser humano diferente. Porque eu também convivo com irmãos que às vezes estão mal. Eu não vou colocar o rótulo. O que eu posso fazer para ajudar? Mesmo que ele espernear, gritar comigo, ele talvez seja a única pessoa que ele vai poder colocar para fora. Não tem mais ninguém. Eu falo para aqui em casa. Porque eu já vivo essa experiência aqui ainda hoje com o irmão aqui que não está bem. Deixa eu espernear. Agora eu não posso olhar o que eu posso fazer para ajudar. Então, porque eu já vivi na pele isso. O cara não sabe o que é da vida. Pô, e daí toda a minha história, todo o bem que eu fiz, isso... E agora ele tá passando o que tu passou, né? E já vem até... E assim, aquela velha máxima, você faz 99 coisas boas. Uma, entre aspas, errada, uma situação, acabou. Então, você vê como é que nós podemos ficar a manhã inteira conversando esses assuntos que eu gosto, para mostrar assim, o quanto que a crise, como Leonardo Boff, que também saiu da igreja, foi expulso da igreja, porque ele questionou o padre, que é um grande pensador hoje, ele também viveu o seu momento, deixou a igreja como padre, né? Digo, abandonou a igreja, não abandonou Jesus Cristo. E um texto que eu li há muitos anos, a filosofia dele, tratava justamente a crise como uma possibilidade de você fazer uma síntese na tua vida e te projetar. Porque a hora que tu está na crise, tu não consegue enxergar. Se tu, Rodrigo, falar para mim uma coisa, não, todo mundo está errado. Mas depois que tu passa, tu começa a enxergar. O que eu falo? Porque eu trabalhei em casa de formação. Eu disse, quando você está numa crise, até num casamento, que a gente orientava muitos casais, não toma uma decisão. Espera, deixa a poeira baixar e toma. Se eu não tivesse alguém que me orientasse, talvez eu tivesse tomado uma decisão, poderia ter dado certo ou não. Eu estaria trocando, entre aspas, o certo pelo
incerto. Porque aqui eu já sei como é sim. que é. É. Eu sei das coisas bonitas, também das coisas erradas. E numa vida dois, que também tem muita coisa bonita, mas... Então, entende? Então, precisou alguém para me ajudar a fazer esse caminho. Então, e a partir disso, eu fui retomando. Mas é um processo bastante longo. Só que assim, ó, tu te torna mais forte, tu não fica mais tão vulnerável, tu não te impressiona mais com as coisas... Tu sabe que o ser humano é assim, nós temos qualidades, eu erros. acho que o importante, padre, é a gente também estar com esse canal aberto para ouvir. Eu costumo falar, agora o senhor falou um negócio que eu costumo falar bastante também, e tem um cantor famoso que eu gosto bastante dele, um rapper, o Emicida, que numa letra dele ele fala isso também, que Deus fala através dos manos. Através dos manos. Através dos manos. Então eu acho que o homem velho ele se pronuncia, e como eu sou espírita, espiritualista, claro. então eu fico com isso é muito forte em mim. Então, às vezes é bem isso, a gente tá num problema ali e alguém vem e te fala um negócio, só que tu tem que estar com o canal aberto para ouvir. Sim. Porque isso também que o senhor fala. Tu vai vir me dizer um negócio e vai dizer não. Só que, cara, uma hora tu vai ter que parar para ouvir e entender que daqui a pouco aquilo é verdade. Pode não ser 100% verdade, mas às vezes é um caminho que tu vai procurar e vai sair daquilo. Eu tive depressão já. Ali na hora tu não quer entender. Exatamente. Eu tive depressão, até conversava com a Jennifer ontem sobre isso. Eu tive uma depressão forte quando eu terminei meu primeiro casamento. Só que eu não sabia que eu estava em depressão. Eu não tinha esse entendimento. Claro, eu estava dentro do buraco. Claro. Eu não estou vendo que profundidade tem, eu só estou dentro do buraco. E aí, né, amigos conversando, aquela coisa toda, eu meio sem querer aceitar a situação, mas já entendendo, mesmo de forma inconsciente, que aquilo não ia ter mais volta, né, como não teve. E cara, eu dormia e acordava chorando. Até o dia que eu acordei e disse, gente, chega, meu olho tá assado, eu não tenho mais lágrima pra derramar, eu tenho uma vida pra tocar. Eu tava com 30 e poucos anos também. E eu digo, não, só um pouquinho, a vida tem que continuar. E aí, em casa ainda, vendo série, do meu jeito, eu fui voltando pra vida, fui sorrindo, voltei a sorrir, parei de chorar. Eu tirei a minha mãe de Rio Grande. Eu fiz a minha mãe sair de Rio Grande pra vir pra Porto Alegre pra parar um barbado de 32 anos. Mas o filho pra mãe sempre vai ser Não, criança. claro, mas sim. entende que é um absurdo. Não, mas tu precisava naquele momento. Não, claro, total. Como eu Isso foi precisei muito da minha importante. mãe e do meu pai naquela época... Mas aí o senhor foi, o mimadinho aqui, chamou a véia pra ajudar. Mas tu tenta ver uma coisa assim, o meu irmão, que é mais novo que eu, o Júlio César, que eu amo muito ele, minha irmã mais velha, na época também não conseguiram entender esse momento meu, e meio que viraram as costas. O teu momento de crise? no Claro, caso, né? que quando eu questionei, eu nunca esqueço, eu não tenho mágoa nenhuma, porque o mundo dá voltas, né? Quando eu sentei na porta da igreja, estava tendo uma festa lá, o meu irmão estava lá, ele veio de Florianópolis. Eu disse, Júlio, senta aqui. Ele tinha sido seminarista também, salesiano. Casado, tem filho, tudo, tá muito bem, tá? Um cara muito bacana. Deus quiser, esse ano, que sabe, no segundo semestre, ele dá um pulo me visitar, ele e a esposa. E a filha, só tem uma filha. Cara, eu tô pensando em dar um tempo. Ele não falou nem A, nem B. E a pior coisa é o silêncio. Se ele falasse, escuta, cara, tu tá ficando doido? Rapaz, o que é isso? Não, ficou quieto. E a minha irmã também. Depois, é claro, eu entendi também o momento deles, que para eles também era difícil, porque também gostavam muito de mim, da minha vocação, tá? Só que nessa hora, aquilo que eu falei, pô, todo mundo, no modo de falar, mas viram as costas para ti. Né? Então, isso tudo é a maior escola. Isso tu não vai aprender aqui no celular, lendo e nem no livro, é a tua vivência. Então, hoje, precisa ter uma comunidade aqui, 13 padres, com irmãos, né? 13. Agora vem mais 2. Eu preciso entendê-los. Eu não vou resolver todos os problemas, mas a primeira parte que eu tenho que fazer é acolher. Por que o irmão está agressivo? Alguma coisa tem por trás. Se ele vem agressivo comigo, escuta. Se eu vou na mesma forma, aí a coisa... sempre por trás de uma agressão, na verdade é um grito de socorro. Verdade. Eu tenho um irmão que convive aqui, um irmão, eu não cito o nome por uma questão ética, que foi meu colega de seminário, tudo, que não está bem. E esse bem há muito tempo. Porque colocaram um rótulo, né? Cara, é isso. Cara, não serve. Não dá. Não tem jeito. Mas tu sentou para conversar com ele, tu como um superior, o que eu posso... mas já foi fazer um tratamento. Não interessa, tem pessoas que precisam mais... Ainda mais quando é psicológico, porque o não, e não é 2, 3 meses que vai resolver o problema. Não. Porque, eu digo assim, ó, eu li muita psicologia, estudei muito. Tem feridas que às vezes vêm lá de trás
que às vezes uma palavra que eu falo na mesa, opa, aí o cara se fecha. No caso, é um gatilho, né? Pra pessoa. É um gatilho. Então, e às vezes eu converso, a pessoa tá meio agressiva, ainda bem que tem eu para dar uns, não é que berra, para colocar, senão a pessoa, desculpa, se pendura numa árvore. Sim. A Mas Maria- às vezes não tem uma pessoa assim, sabe? Que vai aberta pra conversar com a outra. Já a outra fica agressiva, já fica agressiva Não, também. eu não sou porque sou tem amigo, entendo, Sim. fomos colegas de seminário, e eu sei que o problema ele é muito maior. Agora a pergunta que eu faço assim, ó, tu vê como é que uma coisa vai puxando a outra em nossa fala. Exato. O que nós vamos fazer para esse irmão? Talvez não seja eu, um provincial, e agora eu vou conversar com o provincial. Eu estou preocupado com ele. Preocupação é outra. Eu não estou dizendo que quer que vá embora, não. Porque ele pode morar lá, o problema vai junto. Não adianta. Claro. O que nós vamos fazer? Ah, que nem... Eu ouvi de vários salesianos, padre. Isso não tem jeito. Isso é um louco. Cara, isso aí machuca. Mais, credo. Tu sentou e perguntar para ele o que está acontecendo? Ah, todo lugar que passou deu problema. Por que ele deu problema? Foi sempre um bom padre, trabalhador, sério, temperamento de cão chupando manga. Por que será que dizem... Alguma coisa tá acontecendo. Exatamente. Como é que vamos ajudar? Oh, essas últimas semanas deu uns piti com ele aí. Disse, calma, irmão. E aí, mas que bom que ele vomitou. Falei, calma. E diria assim, ó, de tudo que falou, muita coisa tem razão. Muita coisa tem razão. Só que talvez não sabe, se fechou tanto que não consegue falar de maneira diferente. Os outros machucaram tanto, mesmo que tenha erros também, que se fechou. E quando tu te fecha, meu querido, Aí é pólvora, né? é pólvora. Aí é pólvora. Então, aí hoje ele vai brigar. Por que tu colocou isso aqui? Vai brigar. Mas ele não está brigando com isso aqui. É a maneira dele colocar para fora uma indignação que ele está. E é aquilo também, a pessoa fala que tu é, depois tu começa a ser, entendeu? Falando coisas dele. Exatamente, que tu falasse assim. É o rótulo, né? Eu sou assim, eu sou problemático. Que ele falou para mim, pois é, me jogaram aqui como na geladeira, mas eu fico aqui o tempo que quiser. Cara, não é assim. Mas isso aí, ó, para mim tá muito bom. Não tá bom. Porque alguém que foi diretor, que foi paro, que foi econômico. Foi econômico aqui anos, trabalhava muito aqui nesse... Então, se não sabe que a gente... isso aqui é pra gente aprender pra vida, eu aprendi. Uhum. Aquilo que eu falo nas nossas reflexões Sim. de manhã aqui, né, aí, que é muito fácil ver você escantear um colega ou outro. Vai ver o que está acontecendo. Não põe um rótulo. O amar, entre aspas, os inimigos. Ontem, que eu falei. É isso. Ele não é meu inimigo. Mas para muito ele é inimigo. Porque a ideia dele não bate com a minha. Porque ele é agressivo. Não, mas vamos ajudar. Será que ele... Então, assim, ó, aquilo que a gente vai... As experiências... Eu vou fazer 50 anos em setembro. Então, tu já está numa etapa da vida que... que nem dizia um padre amigo meu que hoje é bispo. Se você falar já para mim que o Papa deixou para casar, eu não vou me impressionar. É como se dissesse... tu pode esperar de um ser humano as coisas mais maravilhosas, mais barbaridade que a gente vê. Então, e na vida religiosa... Também é isso, não é porque tu é padre que tu deixa de ser você, tu tem uma carga genética, tu tem um monte de influências que tu traz para a vida religiosa. Que tu leva para uma vida matrimonial. Claro. E se tu não souber trabalhar isso, meu querido, vai ver. Por que muitos casamentos não dão certo? Eu acompanhei mais de 100 casais em Santa Rosa. E às vezes são coisas simples. Sim. E todo mundo tem um passado também, né, padre? Então, tanto no relacionamento quanto na vida religiosa, no trabalho, a gente tem que entender que a pessoa tem um passado, tem suas experiências. Tem a sua história, Exatamente. Rodrigo, né? E eu sei que está quase terminando o nosso tempo, nós podemos voltar, mas para dizer assim, ó, para eu fechar, né? Porque eu sei que agora tem uns minutinhos. Tem uns minutinhos, Tá. tem uns minutinhos. Como é que hoje você, Jorei, se sente? Muito feliz. Muito feliz como padre, sim. Quer dizer que eu não vou ter mais, que eu não vou poder passar uma outra crise? Não, isso não, eu tenho que viver hoje. Claro. Hoje eu vivo, hoje é dia 21, inclusive início do inverno, né? Começa hoje, agora às 11h30. cara. hoje, o meu dia é hoje. Amanhã eu não sei. Eu tenho que viver o passado. O passado já foi, ele serve de exemplo. De coisa. Então, eu vivo hoje. Eu não sei o que me espera amanhã. Ah, mas você não tem sonho? Claro, a gente tem, mas eu procuro ser realista, viver hoje. Claro. E tento viver melhor a minha vida da melhor maneira possível. Hoje eu estou aqui como diretor. Talvez o meu maior desafio é a casa, com 13 padres, irmãos. Eu desafio. Aproveitando Com esse certeza. gancho, padre, como é que o senhor chega no Novo Lar? Olha, o Novo Lar é assim, ó. Eu tive 2 convites para vir no Novo Lar. Do padre Gilson, que era o antigo inspetor. Esse é meu colega de turma também, que está em Roma agora, lá, nos lugares de Dom Bosco. Primeira vez eu disse não. Não porque eu não queria vir no Novo Lar. Porque eu estava num trabalho bacana em Santa Rosa. Eu disse, não, padre. Plena pandemia, eu sei na metade do ano, pegar o... Não, mas é teu perfil, tem um cara trabalha... Tudo bem.
E tinha o padre Henry, que é um colega meu que também, que é muito trabalhador, trabalhou aqui também. Eu acho uns 4, 5 anos aqui. Baixinho, carequinha. Eu disse, padre, nesse momento não. Então, esse foi o primeiro convite. E, claro, daí acabou batendo com o mestrado, fazendo a PUC. Aí surgiu uma outra ideia de eu morar lá no Paraná e estudar na PUC do Paraná, mas também não me agradou. Um monte de coisas, tá. Mas tudo bem, se precisar, vamos lá. Aí ele me ligou de novo. Você não toparia? Eu disse, não, eu topo. Eu já estava engatilhando as coisas com a PUC aqui de Porto Alegre, daí eu vim. Então, assim, ó, eu pessoalmente, eu vim com o coração muito aberto e feliz. Muito feliz. Pelo trabalho na obra. Temos desafio muitos. A casa, muito. Sim. Mas, assim, a gente vem com o coração aberto para... É trabalho dobrado. O senhor responde tanto pela casa ali dos padres quanto aqui, pelo Novo Lar. aqui eu acho mais tranquilo, porque tem a Eliane e tudo, a gente tá aí. Eu queria estar muito mais. Mas tem momento que eu tenho que estar estudando, tem momento que eu tenho que estar com eles, ontem tive reunião, tem que sentar com a equipe lá também um pouco. Tem que dar, porque eles são muito carentes. Os velhinhos, muito, aquela idade, 89, 80, e família não vem, então tu tem que estar um pouco junto. Vai. É um trabalho muito desafiador lá. Né? Porque uma coisa é estar o funcionário, ele é remunerado para aquilo, não é que não faça com amor. Outra coisa é eu, como padre, o diretor, eles são meus irmãos de comunidade. Padre Honório, como é que o senhor está hoje? Está melhor na perna? Irmão, como é que você está? Padre fulano, talvez. Então, isso é um trabalho também. Mas eu estou sempre em sintonia, claro, aqui, né, Eliane, com vocês. Eu acho que eu até queria estar mais presente. Mas tem hora que não dá. Né? Tem hora que não dá. E a gente entende isso. Não dá mesmo, porque vem surge. E tu sabe, tu também fez mestrado, tu sabe que o mestrado te exige. Não fiz. Não cometi essa loucura ainda. Tu não tinha começado? Não. Você tinha tá louco. Então, é uma loucura mesmo. Eu conheço. É uma loucura. Eu já sou pirado por natureza. Se eu me enfiar no mestrado, eu vou andar babando aqui no meio do parque. É uma loucura mesmo, porque eu mudei todo o tema do meu projeto. E aí tu manda pro professor mais ou menos as linhas gerais, ele manda mudar, aí tu tem que reescrever e eu tenho que deixar o projeto pronto. É a segunda. Já passei pelo TCC e já tá muito bom. Então, assim, eu disse, alguém falou assim, Jorge, faz o doutorado. Não, aí vocês vão me chamar de louco. De louco, não. E eu digo, e às vezes quando eu não estou aqui, eu estou lá estudando. Como hoje eu vou ficar um pouco, mas eu tenho que estudar. Amanhã tem a revisão do PEPS, eu tenho que estudar. Sábado eu ia lá para o colégio, eu tenho que estudar. Domingo à tarde, eu tenho que até segunda entregar, porque eu tenho que apresentar. Depois, é claro, ele vai fazer as considerações. O texto oficial eu entrego em agosto, mas eu preciso, e tem um monte de trabalho. Tu não fez por quê? Porque surgiram outros trabalhos, não existe um trabalho só. Tem as coisas da província, tem retiro, isso. Então, claro que o ideal, se eu não tenho isso, eu teria mais tempo para estar aqui. Mas assim, o estar também, se eu não estou diretamente, a gente está aí numa celebração, numa coisa, num bom dia, num momento. E depois agora a coisa, passando também esse sufoco, o primeiro semestre é sempre mais sufoco, né? Até tu te adaptar às matérias, as coisas. Aí também tu vai... Ano que vem, teoricamente, é mais fácil, que tu vai escrever o teu projeto. Os capítulos. Tu tem as aulas, mas aí tu foca mais naquilo. Claro que tem uma aula ou outra também. Mas para dizer assim, claro que eu sou muito feliz aqui. Claro, e eu procuro fazer o melhor onde eu estou. Né? Então, é uma experiência nova, bonita. Claro, já conheço o Novo Lar de trocentos anos. Né? Eu já vi trabalhar várias vezes aqui, formação, quando eu era padre, quando eu estava em Bagé, o padre Sebastião era o diretor. Tu conheceu o Sebastião, né? O Tião, não conhece? Um meio gordinho, alto. Não conheço. O padre Sebastião. Ele foi diretor aqui também, agora ele está um período fora também. Então, sempre tive uma ligação, né? Desde tempo de seminário, há mais de 30 anos a gente vinha muito aqui, tinha um seminarista. Então, eu estou muito contente, feliz. Tem seminário aqui, né? Eles moravam aqui, aqui e faziam filosofia na PUC. Então, agora está se repensando tudo, como é que vai ficar essa casa, se vai morar aqui ainda ou não, enfim. Tem um monte de coisa para a gente... A gente tem que fazer um episódio, Jenny, sobre a história do Novo Lar, do local aqui, porque já foi de tudo verdade. Teve várias coisas, foi FEBEM, na época da FEBEM, né? Sim, aqui foi FEBEM. Isso eu não sabia. Sim. Foi FEBEM, aí chegou a pegar o nome novo, como é que é? Casa? Não. Foi só dentro da FEBEM. Não, a FEBEM ficou um período... Por isso que ele tá isolado. Porque eram os meninos infratores. Inclusive, a sala nossa dos professores era uma cadeia. Onde vocês vão lá. Onde vai para a crise aí, era uma cadeia? Claro. Era uma FEBEM. E aí, assim, nós não queremos isso.
Aí, na época, o cardeal da cidade, Dom Scherer, entregou a placa aí na entrada para os salesianos para dizer, o que nós vamos fazer para os meninos não precisar ser preso, não roubar, não assaltar, não matar, sei lá o que é, né? E aí os salesianos começaram o trabalho que é o preventivo nosso. Claro. Né? O Novo Lar passou por momentos de altos e baixos, muito jovens, menos, conforme a sociedade também foi Claro. se... Mas assim, por isso que ele está mais isolado. Nós estamos aqui normalmente um presídio ele está fora, né? Né? Eu não consigo conceber FEBEM como presídio, mas não deixa de ser. Mas na época era a visão. A fundação o jovem infrator. Mas hoje a gente quer fazer um trabalho para que o jovem Não seja infrator, óbvio. FEBEM não. E aí depois virou escola, e aí depois... foi toda uma história. Provavelmente, talvez o Novo Lar ele vai passar por outras mudanças aqui no atendimento, tudo vai se mudando. Vivo, né? Tá vivo. Então vai mudar muito. A gente tem que fazer um episódio sobre a casa mesmo do Novo Lar, A porque história do Novo Lar. a gente fez sobre as pessoas que trabalhavam aqui, mas... A gente poderia um dia sentar, Rodrigo, comigo, eu faço um pouco uma análise, mas dentro me dá um tempo que eu tenho também, para a gente fazer um pouco assim, são 66 anos que isso aqui existe. Falar um pouco do início, como é que foi o projeto, tá? O ideal mesmo seria a gente ver que até com outros salesianos, o bom seria que trabalhou mais, é que os que trabalharam mais tempo aqui já estão tudo já bem idoso. E às vezes se atrapalha um pouco em falar, né? Claro. Mas a gente pode fazer um levantamento, Total. né? Um levantamento Total. para falar um pouco, né? Do processo, né? E é a história que temos aqui. É. Padre, eu acho que por nós Tá bom, então. estamos bem. Eu agradeço, né? Considerações finais? Olha, o que eu posso dizer? Primeiro, parabenizar vocês, né? Obrigado. A você, o trabalho, a nossa gurizada aqui. É aquilo que eu sempre falo quando a gente celebra, faz uma missa de celebração. Isso aqui é a casa de vocês. O Novo Lar é a casa de vocês. É a extensão da casa de vocês. É isso, né? É o que eu digo pra eles assim, ó, não é vocês que estão aqui por causa nossa. Não, é nós que estamos aqui por causa. Claro, o Novo Lar existe por causa dos jovens. Por causa dos jovens, Se não for exatamente. por causa do jovem, fecha a porta. Exatamente. Aí você vende isso aqui e dá para construir um bom condomínio aqui. Nossa. Muito bom. Mas é assim, ó, e da alegria da gente. E dizer assim, que se a gente não está mais presente, não é porque não quer. É porque às vezes as outras funções. Porque além daquilo a gente responde por coisas na província. Claro. Né? Tem uma semana que o padre é para Retiro, uma semana que eu tenho um encontro grande em São Paulo. Então tu também, às vezes A vida corrida, né? eu atendo os maristas diariamente, eu atendo Sim. minhas horas à missa, às vezes outras situações, mas a gente está sempre no pedaço. O importante é esse contato que a gente sempre tem. Claro. Né? E a gente está sempre junto e graças a Deus vocês também estão em boas mãos, os nossos educadores, uma boa equipe, né? E a vida segue. E vamos levar com alegria o nosso trabalho aqui, né? Torcendo para que o Novo Lar continue sendo sempre uma resposta bonita, né? Na vida dos jovens. Amém. Tá bom? Sim, e pra foi. você que achou que padre não trabalhava, tá aí o homem, ó, dando toda uma aula do quanto é trabalhoso a vida sacerdotal, viu? Agora, quando você pensar, mas padre leva a vida boa, tá aqui, ó, tá aqui toda a história do padre. E nos horários de folga, com a VAP lavando, que tu já viste, limpando casa, porque tu tem que colocar a mão na massa, claro. como o Dom Bosco fazia também. Exatamente. Foi uma honra receber o senhor Obrigado. aqui, conhecer um pouco mais a tua história sobre o salesiano também. Que bom, que Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Que bom, né? Espero. Amém. E nós podemos volta e meia pegar algum tema, Rodrigo. Com certeza. Combina Isso. comigo, a gente trabalha. Padre, trabalha isso aqui. Me dá um tempo para eu ler. Claro, total. A gente vem aqui e trabalha. Porque o estúdio tá aqui, ele é pra isso. Claro, é pra nós isso, falarmos né? disso e trazer informação bacana pro pessoal aqui. E a gente divulgar Exatamente. nosso trabalho, né? Exatamente. E hoje à tarde, festa. Já começa agora, né? Festa. Tá rolando Vamos a lá ver a festa turma junina lá com a embaixo. pipoca. Estamos gravando hoje, dia 21 de junho, e tá rolando uma festa junina lá embaixo. Eu tô brigando com o pessoal por causa do som alto, mas já estamos indo pra lá, vou comer umas coisas boas. Então foi isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like também. Se inscreve no canal, tá aqui, eu já vou deixar aqui de novo o nosso arroba do Instagram, tá? Se inscreve lá também, que tu vai ter mais informações lá. Era isso? E comenta aqui embaixo também quem você quer que a gente traga aqui, que a gente traz. E se você gostou também. É isso aí. Sim. Tá bom? Valeu então. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.